Instituto Militar de Engenharia, sendo pesquisadora na área de engenharia nuclear, tá? Então, hoje eu trabalho com um grupo de tecnologias quânticas no Instituto Militar de Engenharia aqui no Rio de Janeiro. Então, eu deixo aqui meu contato, né, caso alguém tenha interesse em, de alguma forma, entrar em contato, tentar compreender um pouquinho. E também deixei meu Instagram, caso vocês também tenham interesse em acompanhar um pouco mais dessa trajetória da internacionalista com um pouco de, com um pezinho na área militar, né? Então, fico muito feliz em falar hoje para vocês sobre geopolítica atual no Oriente Médio e a estabilidade regional. E eu fico muito animada porque toda essa questão de geopolítica é algo que me deixa muito entusiasmada para dar aula, então já estou olhando a hora para que eu não passe do horário, porque se deixar, eu falo muito, porque realmente eu adoro geopolítica, adoro conflitos, tanto é que eu brinco muito que eu sou do time do Abaixa que é Tiro, né? Que eu gosto de entender, né, toda essa questão da geopolítica. Então, desde que eu vim trabalhar com o pessoal do Leon, eu venho trabalhando essa ideia de geopolítica dentro do Oriente Médio. E aí hoje eu vou falar um pouquinho para vocês justamente sobre isso, né? A gente vai entender o que é geopolítica, os principais autores da geopolítica e como isso vai influenciar na estabilidade ou instabilidade regional, né? Que vai ser o que eu vou falar com vocês ao final. E aí eu questiono para vocês agora, né? Qual a relação das geopolíticas, da geopolítica dos conflitos com a estabilidade regional no Oriente Médio? Porque o que acontece? Você parar para pensar, existe, desde que você puxar pela mente de vocês, que existem muitos conflitos no Oriente Médio. Então, qual a relação que tem dessa geopolítica com os conflitos, com a estabilidade regional na região? Não sei se vocês pararam para pensar. Por que é que constantemente nós temos problemas na região do Oriente Médio? Por que constantemente nós temos guerra? Por que constantemente nós temos toda essa questão envolta a essa região do Oriente Médio? Se vocês pararem para pensar, não é de hoje, não é de ontem, né? Tem muitos anos. Então, assim, nós temos, por exemplo, a Guerra dos Seis Dias. Nós temos problemas que são não só relacionados à questão geopolítica, mas também questões relacionadas também à religião. Então, assim, a fronteira. Então, tem uma gama de problemas que estão dentro dessa região. E é interessante que a gente pare para entender o que é que está acontecendo. O que é que faz com que essa região tenha tanto conflito? Por quê? Né? Então, assim, se vocês pararem para pensar, obviamente, desde 2023, né, a gente sabe que essa questão do Oriente Médio está muito em voga, né, a gente vem escutando muito, constantemente, né, toda essa briga, toda essa questão. Mas por quê? Ah, mas foi por causa do Hamas. Joia, mas por quê? Começou de agora? Não. Ah, mas começou quando? A gente sabe que faz muito tempo, como eu já disse a vocês. Mas por quê? Então, assim, é algo que eu sempre quis entender também. Mas por quê? Por que a gente tem essa disputa tão grande nessa área? Então, assim, eu trouxe um pouquinho, eu sou muito curiosa, né? Então, para falar um pouquinho de geopolítica, eu trouxe um pouquinho do mapa para vocês. Então, se vocês pararem para ver aqui no mapa, tá? Então, essa aqui é a região do Oriente Médio, tá? Então, nós temos aqui, né, toda essa, o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Palestina, a Jordânia, Israel, a faixa de Gaza, né, Líbano, né, a Turquia, Geórgia, Azerbaijão. Então, assim, a gente sabe que nós temos, dentro do Oriente Médio, uma gama de estados. Quando eu falo estados, países. E esses países, por muitas vezes, eles estão em conflito, por qualquer motivo que seja. Então, se você para pensar, nós temos aqui grandes países com grandes economias, grandes exércitos, tá? Então, não só grandes exércitos, mas também nós temos também grandes investimentos militares. Então, assim, parem para pensar um pouco, já que vocês são também economistas. Por que que tem tanto interesse dos outros países nessa região? Vocês já pararam para pensar? Então, assim, é algo que eu penso muito também. E aí, eu pesquisando, eu comecei a parar e pensar e disse, tá,
não sei se vocês já pensaram, mas tem uma questão aqui que sempre as pessoas falam: petróleo. Os maiores produtores de petróleo, os países membros da OPEP estão aí. E por isso que tem também uma questão muito grande de guerra. Porque você concorda que se você conseguir, se uma pessoa, se um Estado conseguir tomar território do outro, esse outro território ele tem uma gama de petróleo, o Estado torna-se rico. E ele poderá fazer muitas coisas, como melhorar seu exército, melhorar a vida da população. Então, vem aquela coisinha assim de porque se eu não fiz, se eu fizer, por que eu não posso invadir, por exemplo, a Arábia Saudita? Pensa assim: por que eu não vou invadir o Kuwait? É uma boa ideia. Quer parar para pensar nisso? Por que o Iraque não diz: não, eu vou anexar? Porque a gente sabe que já teve essa briga. Que nós tivemos a guerra do Kuwait. Né? Então, assim, por quê? Então, a gente tem que parar para pensar que todo conflito tem um problema. Todo conflito, obviamente, nos traz uma disputa. Né? Então, assim, esse mapa é para a gente tentar entender, porque, olha, a gente para pensar aqui, ó, nós temos aqui, ó, aqui na Israel, nós temos aqui o mar Mediterrâneo, tá? Então, a gente sabe que essa disputa, por exemplo, pela faixa de Gaza é por causa justamente, né, da questão do mar Mediterrâneo. Sabemos também que, por exemplo, aqui, ó, Kuwait, tem a saída do Golfo Pérsico. E quem conseguir, obviamente, além disso, né, da questão marítima, nós também temos a questão do petróleo. Então, assim, toda essa região ela é rica em petróleo. Então, se eu conseguir, além do território, eu vou conseguir deixar meu país mais rico. Então, por que não? Por que eu estou falando isso para vocês? Você vai dizer: pô, Thaís, eu estou pensando nisso porque eu sou. Você está falando isso porque você é um ser humano. Então, estou aqui para falar para vocês: os países e os estados são racionais. Então, se eles são racionais, eles vão pensar qual é a melhor possibilidade para mim. Então, o que é que eu ganho com isso? Então, se eu estou pensando o que é que eu ganho com isso, por que eu não vou fazer isso? Então, assim, isso que eu estou falando para vocês vai explicar muitos dos conflitos existentes hoje no cenário internacional, tá? Então, esse mapa é só para vocês entenderem que essa região, obviamente, vive em guerra, tá? A gente sabe que nós temos algumas regiões com menos guerra do que outras, mas, por exemplo, a gente tem aqui a questão da Palestina, a Jordânia, Israel. Então, nós temos essa região aqui que vive no conflito constante. Também já tivemos essa região aqui, né, do Irã com o Iraque, o Kuwait, guerra constante do Irã com o Iraque, guerra constante com a Síria. Então, assim, é interessante vocês pararem para pensar, tá? Por que aqui tem essas guerras? Como é que isso acontece? Né? Qual é o interesse? Quem está por trás disso? Tudo isso você vai aprender hoje. Estou brincando no Globo Repórter, não, aqui na aula de hoje. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Vocês já viram aqui um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa que eu estava pesquisando, eu sou muito curiosa. Incrivelmente, eu realmente não tinha parado para pensar. Eu sou um pouco desligada em relação a isso, que era de economia. Mas, assim, calhou muito bem o meu gráfico, né? Estava eu preparando a aula, eu parei e pensei: vamos ver quantos anos, desde a década de 90, quantos conflitos nós tivemos por ano no Oriente Médio? Gente, eu fiquei arrasada, porque a gente tem aqui alguns picos, por exemplo, entre 2010 e 2015, né? Temos esse pico aqui, ó, 2011, 12, 13, 14, 15. Vejam só. E se vocês pararem para pensar, nos anos 2000 nós tivemos a guerra ao terror, né? Enquanto a gente teve a guerra ao terror, tivemos em média ali 5 conflitos, né? Então, e aqui, ó, 2011 tivemos um pouco mais de 14, né? E aí a gente para pensar que o gráfico ele é cíclico, né? Só de 2005 a 95 a 2000 que se tornou uma constante, né? E a partir daí nós tivemos essa queda, depois a gente teve essa invertida, né? Que inverteu o gráfico. E é interessante a gente parar para pensar, né? Porque assim, de 2005 até
2011, tivemos poucos conflitos. Quase nenhum, comparado, por exemplo, em 2005 a gente teve 12, então passamos praticamente para um conflito em 2006, 2004, né, de 2003 para 2004, tivemos um conflito, continuamos com 2 conflitos, caímos para 1, subimos um pouquinho ali para 3 e caímos de novo. E do nada, em 2011, subimos para 14. Então, assim, é uma região que realmente merece ser estudada, merece ser compreendida, né? Por que que nós temos tanto conflito assim no Oriente Médio? E eu estou falando para vocês nos últimos 34 anos, tá? Então, se você para pensar, né, em 2020, eita, passei, 2023, a gente teve essa quantidade aqui. Então, assim, é um número considerável para uma região 14, né? Se você comparar com as outras regiões, por exemplo, aqui, a região sul-americana não chega aos pés do Oriente Médio em relação ao conflito. Se você parar para pensar, quantas vezes o Brasil entrou em guerra? Quase nenhuma, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. E isso aqui é interessante, porque tem assim, tipos de envolvimento dos principais atores no Oriente Médio. E aí eu trago para vocês, como vocês estão de economia, nas relações internacionais e na ciência política, nós temos os atores, acredito que também na economia, eu não me recordo o que faz, assim, no mínimo aí uns 10 anos ou mais que eu fiz economia, diria que uns 15 anos que eu fiz economia, nós temos atores estatais e atores não estatais. Os atores estatais são os estados, obviamente, atores não estatais, aqui entra, por exemplo, como a ISIS, o Hezbollah, né? E também, por exemplo, a ONU, enfim, são atores não estatais. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Tá, a gente teve essa grande quantidade de conflitos dentro do Oriente Médio. Mas quem são os atores? Né? E como é que eles estão envolvidos? Isso me pegou muito. Porque eu sempre quis entender, né? E aí, essa é uma das aulas que eu estava muito empolgada para dar. Então, se você para para pensar, nós temos atores envolvidos, estatais, não estatais, e atores que nem sequer fazem parte do Oriente Médio, que é aqui os Estados Unidos, Rússia, tá? Então, assim, é interessante a gente pensar nisso. Eu estou falando para vocês que nós temos atores do Oriente Médio, e eu tenho Estados Unidos dentro do Oriente Médio. E aí a gente traz aqui, ó, a intensidade militar e político é altíssimo dos Estados Unidos. Se você para pensar, tá, não é tão alto quanto a ISIS, nem quanto Israel, tá? Mas é altíssimo comparado com os demais. Os Estados Unidos fica só atrás do Israel e do ISIS. Mas se você para pensar, por exemplo, o político é um dos maiores dos Estados Unidos, junto com a Rússia e com o Irã. E aí a gente para pensar, por que cargas d'água a Rússia? E a gente sabe que são os 2 maiores países, né, que fazem parte do Conselho de Segurança, que têm direito a veto dentro do Conselho de Segurança, e que isso influencia diretamente nos conflitos. E aí, isso meio que, vou só explicar rapidamente, o Conselho de Segurança ele é formado por alguns países, né? Temos, nesses países, nós temos o P5, que são os membros permanentes, e os membros rotativos. Os membros permanentes é o P5, que é Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. Sim, tá? E aí, obviamente, todas as decisões do Estado, todas as decisões relacionadas à defesa e segurança passam pelo Conselho de Segurança, né? Só que o que é que acontece? Diferente dos demais, o Conselho de Segurança tem a história do veto. Thais, o que é veto? O P5, lembra os 5 países que eu falei para você? Eles podem simplesmente não apoiar uma determinada ação. E quando eles não apoiam, eles vetam. Então, se eles vetam, essa ação não vai para frente. Aí você vai dizer, como assim, Thaís me deu um exemplo? Lembrem da guerra hoje. Vamos pensar hoje, guerra da Rússia com a Ucrânia. Vocês devem estar pensando, e por que a guerra da Rússia e da Ucrânia nunca acabou? Então, vá lá, Conselho de Segurança. Porque nós temos a Rússia dentro do P5. Então, se a Rússia está dentro do P5, se nós temos alguma discussão que vá de encontro aos interesses da Rússia e que a Rússia perceba que para ela não é interessante, ela vai dizer que ela não apoia, portanto, a resolução não passa, portanto, ela veta e a situação continua em guerra. É exatamente isso que está acontecendo, tá?
Thaís, é injusto? Sim. O que é que a gente pode fazer? Mudar o conceito de segurança? Talvez. Mas aí isso é conversa para outro dia. Não quer dizer que o fato de a gente mudar o conceito de segurança vai solucionar os problemas da região, tá? Mas, assim, é um caso interessante de vocês verem. Estados Unidos e Rússia, atores envolvidos nos conflitos do Oriente Médio. Eles estão participando da festa sem serem, são convidados, mas não fazem parte da região. E aí é interessante a gente pensar que, dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui uma grande influência financeira da Rússia, tá? Não tão grande quanto a dos Estados Unidos, obviamente, tá? E é interessante a gente pensar que o seguinte, que os atores não estatais não têm uma influência financeira tão grande comparado com os países de fato. Obviamente, a gente já sabe também que, perante a riqueza da Arábia Saudita, nós sabemos que a Arábia Saudita ela tem um papel proeminente, né, nessa questão financeira. Destacamos também o Irã, né, nessa questão financeira. E muito me surpreende Israel não está tão destacado, né? Eu acreditaria que, pensando nisso, eu acreditaria que Israel teria uma influência financeira maior, né? Eu já sabia que militar e político, ok, mas eu acreditava que fosse um pouquinho maior a questão financeira de Israel quando eu estava pesquisando. Então, assim, outro ponto interessante, a gente pode destacar, fazendo análise de todos os atores envolvidos, a Turquia é um país que praticamente não está ali. Estou no Oriente Médio, estou aqui, mas eu não preciso fazer nada com ninguém. Existo, estou aqui só, né, sorrindo e acenando. Então, assim, tem uma baixa influência dentro dessa perspectiva, né, de envolvimento dentro do Oriente Médio. Então, é interessante também a gente destacar, para além desses atores, eu falei para vocês, não estatais, atores que não fazem parte da região, né, e que, de certa forma, e aí, mais uma vez, eu venho aqui para plantar a sementinha na cabeça de vocês. Esses atores, eles podem gerar uma grande instabilidade ou estabilidade, vai depender da perspectiva que você vai querer analisar o objeto, tá? Então, destaca aqui também o papel da Palestina, né? Que a gente sabe que a Palestina não tem tanto poderio financeiro e nem tanta influência política, né? Mas está aqui na militar um pouco grande. E aí é interessante a gente pensar que essa questão da Palestina, ela entra também aqui, o que é o nosso querido? Isso mesmo, que está em guerra agora, tá? Não é Hezbollah, não é ISIS, é o Hamas. Então, a gente sabe que o Hamas faz parte, né? A gente sabe que faz parte de toda essa história, foi eleito democraticamente, que hoje, mesmo tendo essa eleição democrática, é tido como um ator não estatal. De forma geral, é interessante a gente pensar nisso, né? Então, o que a gente conseguiu pensar? Temos uma gama de conflitos dentro do Oriente Médio, e que nós temos atores até então que são não estatais e que não fazem parte da região, influenciando diretamente dentro dos conflitos. Ah, Thaís, mas o que isso quer dizer? Vamos conversar um pouquinho agora sobre geopolítica para vocês entenderem. A geopolítica, eu quero deixar muito claro para vocês que não é a mesma coisa de geografia política. São duas ideias totalmente diferentes. Tá? Elas são diferentes. Então, existe a geografia política moderna, que vai falar sobre as relações entre espaço e poder, e que nasceu com Ratzel. Tá? A geopolítica, ela nasce com Kellen. E aí eu vou falar para vocês depois. O pai da geopolítica é Kellen. Tá? Então, é interessante vocês pensarem nisso. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão guardando essas informações que vocês vão entender muito dos conflitos no futuro, quando eu terminar de falar. Tá? Então, como eu já disse para vocês, Hatzel, ele não cunhou o termo, ele apenas redefiniu o conteúdo. Então, assim, ele só pensou, tá, o que é geografia política? É isso. Tá, beleza, mas eu não vou entrar em geopolítica. Ele não entra em geopolítica, ele só fala de geografia. E aí é interessante a gente pensar o quê? Que antes dessa ideia de geopolítica, qualquer conteúdo que era ligado ao Estado era considerado como geografia política, tá? Então, estamos em guerra, geografia política. Estamos pensando em perspectivas de solo, clima, geografia política. Entretanto, eu gostaria de deixar claro para vocês, obviamente, todo mundo entende o que é geografia. Geografia, a gente está falando de quê?
água, terra, né? Clima, que não tem nenhuma ligação com geopolítica, tá? Então, assim, deixando bem claro, a gente está falando de uma geopolítica, não de geografia política, tá? Então, o que acontece? Tanto é que se você para pensar, Hatzel, ele vai ter uma preocupação com as características naturais do território e vai tentar relacionar com a vida política. Então, eu vou falar para vocês agora de Hatzel. O que acontece? Hatzel, ele vai pensar, tá, mas eu tenho problemas com o meu território. O meu território, ele é muito grande, ele é muito pequeno. Então, eu vou me preocupar como é que eu posso aumentar meu território. Como é que eu posso relacionar essa questão do aumento do meu território com a minha vida política? Então, isso é uma preocupação de Hatzel, tá? Então, Hatzel, ele vai servir para vocês entenderem muita coisa, porque o que acontece? Hatzel, ele é extremamente nacionalista. E aí, o nacionalismo de Hatzel, ele vai ser tido como estratégia para poder consolidar o Império Alemão. Taisia, eu não sei se vocês já viram, mas sim. E Hatzel tem mas muita relação com o nazismo. Thaís, ele fundou o nazismo? Não, mas as ideias dele auxiliam para a ascensão do Império Alemão e para tomadas de decisão dentro do Império Alemão. Tá? Então, Hatzel ele vai dizer, olha, vamos pensar o Estado de uma forma nacional. A gente tem que pensar o Estado como se fosse nosso maior amor. Eu sou apaixonado pelo Estado. Então, o Estado é minha vida. Então, a gente tem que ser nacionalista, tem que vestir a camisa. Que história é essa de estar. Vou dar um exemplo hoje, né? Se Rato estivesse vivo hoje, que história é essa de estar ouvindo reggaeton? Vamos escutar samba aqui no Brasil. Seria mais ou menos isso, né? Porque qual a ideia de Hatzel? Nós temos que dar valor à nossa cultura, tá? Então, nós temos que dar valor ao que nós temos, porque nós somos nacionalistas. E aí, ele vai dizer o quê? Olha, ser nacionalista é muito melhor do que ser ético. Guardem isso. Porque o que acontece? Preste atenção. Eu sou nacionalista. Todos nós somos brasileiros. Quando vem um argentino para o Brasil, normalmente, quando o Brasil perdeu agora aquele jogo ali, que eu não lembro de quanto foi, acho que foi de 5-1, 4-1, não lembro o último jogo, para a Argentina. Aí eu pergunto para vocês, a gente foi ético? De forma alguma. Nós fomos nacionalistas, mas ético não. E aí, normalmente, o que é que Ratzel diz? Olha, a gente tem que ser nacionalista. Ético, desculpa, a ética vai para as cucuias, porque a ética não interessa. De forma alguma, a ética não interessa para ninguém. Então, vamos pensar novamente aqui no que a gente pode fazer para a gente poder tornar o nosso Estado forte. E para isso, ele era biólogo. Ele vai se aproximar com a ideia de Darwin, tá? Do determinismo. Tá? E aí, essa ideia do determinismo vai ser convertida para o determinismo geográfico. Já estou dando spoiler, e aí vai explicar muito mais coisas relacionadas ao quê? Ao nazismo. E o que é que as ideias de Ratzel foram utilizadas? Para quê? Para unificar a Alemanha. Porque se eu tenho uma Alemanha dividida, eu tenho uma nação atrasada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou difundir o nacionalismo, o sentimento de que eu faço parte daquela região. Então, se eu vou difundir o nacionalismo, o sentimento de unificar, eu vou fazer o quê? Se eu faço com que todo mundo sinta parte da mesma terra que eu faço parte, eu depois vou pegar todo mundo de volta para mim. Como assim, Thaís? Eu vou dar só um exemplo de um nacionalismo muito forte, que foi melhor do que a ética. Eu não sei se vocês já estudaram sobre as revoltas que teve aqui na América Latina, né? Período de independência foi baseado no nacionalismo. Vocês devem se lembrar em algum momento que Bolívar saiu passando por quase todos os estados da América Latina, né? Trazendo essa ideia de quê? Da união. E se você para pensar, eu ficava brincando quando eu dava aula sobre isso, eu dizia, interessante, Bolívar passou muito longe aqui do Brasil. Por quê? Porque a gente não compartilha da mesma cultura. Então, como é que a gente vai trazer o nacionalismo de união? Já pararam para pensar nisso? Pois é.
Então, o que acontece, né? Pensando nesses dois exemplos, o que é que nós temos? Um sentimento de união, nacionalismo, e eu ser nacionalista é melhor do que ser ético. Justificando o quê? Nazismo. Ok, guardem essa ideia. Tá? E aí, o que é que Ratzel vai dizer sobre o Estado? O Estado são organismos que são concebidos por uma relação íntima com o espaço. Tá? Então, se você parar para pensar, o Estado ele é um organismo vivo. E aí a gente pegamos ideias de quem? De Darwin, da biologia. E tem uma relação íntima com o espaço, que é da geografia. Lembraram? E por que eu estou falando tanto que ele trabalha com geografia? Porque ele vai falar de espaço. E aí, a relação de Estado para Hatzel é vinculada fortemente com a ideia do espaço vital. Tá? Se você pensa em Hatzel, você pensa em espaço vital. E aí eu vou falar para vocês. Toda a ideia de Hatzel de expansionismo alemão é pensado nessa ideia de espaço vital. Porque ele vai dizer o quê? Olha, a ideia do Estado, como eu falei para vocês anteriormente, é que os Estados são organismos vivos e que precisam, se eu sou um ser vivo, eu preciso crescer. E se eu preciso crescer, eu sou um organismo vivo. Então, obviamente, os Estados têm que crescer. Se o Estado tem que crescer, ele tem que invadir o coleguinha. E o que é que acontece? A partir desse momento em que eu trago a ideia de que eu preciso crescer porque eu sou um organismo vivo, ele vai ser deturpado. Porque o que acontece? Eu preciso crescer. Mas assim, ele foi utilizado pelo nazismo para poder o quê? Justificar a invasão dos territórios. Porque eu sou um organismo vivo e eu preciso crescer. Mas é claro e é óbvio e vale salientar que a ideia de Ratzel foi deturpada, porque a ideia seria o quê? Analisar o crescimento territorial dos países. Tá? Você para pensar, os países, eles aqui no Brasil, a gente não conseguiu aglutinar, por exemplo, o Acre, o Amapá, então, a Bacia do Prata. Por quê? Porque o Estado, segundo a teoria de Hatzel, nós somos o quê? Um organismo vivo e que nós temos que crescer. Então, o Brasil cresceu o suficiente pegando as terras dos coleguinhas. E isso se aplica a qualquer Estado, gente, qualquer país, Israel, Palestina, Irã, Iraque, Kuwait, qualquer um. E aí, o que é que Hatzel vai dizer? Olha, o Estado vai funcionar como um ser vivo, como eu disse para vocês. Ele vai ter nascimento, ele vai nascer, desenvolver e morrer. Lembra que eu falei para vocês o quê? Aproximação com Darwin. Então, se o Estado ele é um ser vivo, um organismo vivo, ele precisa de quê? De recurso para poder se expandir e poder sobreviver, porque eu não vou nascer, crescer, morrer. Então eu preciso crescer. E como é que eu vou crescer? Eu tenho que aumentar meu espaço vital, tá? E aí, o que é que isso quer dizer, Thais? Isso quer dizer que o quê? O território é considerado como o corpo físico do Estado. Por quê? Lembra que eu já disse a vocês? O Estado precisa conquistar ou ocupar um território para poder sobreviver. A população ela é a força vital. Ela vai ser responsável para impulsionar o crescimento territorial e econômico. E as instituições são órgãos vitais que vão garantir o funcionamento e a coesão do Estado. Ou seja, qual é a ideia? A ideia seria uma expansão territorial. Por quê? Porque seria uma consequência natural do crescimento. Obviamente, Ratzel também vai dizer o quê? Que os estados mais fortes, eles têm o direito de crescer e de se expandir sobre os territórios mais fracos. Olha! Então, se vocês param para pensar aqui, ó. Isso explica, Thaís, os problemas do Oriente Médio? Uhum. Por quê? Se eu me considero um estado forte, eu tenho o direito de ir no estado mais fraco e tomar o país. Isso está parecendo com quem? A Rússia. Pois é, a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aí tá baseado também no que ela para pensar, Ratzel, em quê? Unificação, cultura, o que é que ele diz aqui, ó?
consolidação, nacionalismo como consolidação, porque eu preciso pegar de volta o que é meu, e o que é meu por meio da cultura, da unificação. Se, vamos pensar, estou aqui falando de Hatzel para vocês, vamos pensar. Não sei se vocês já estudaram um pouquinho da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas assim, já dei algumas palestras sobre. A Ucrânia, uma parte da Ucrânia fala russo. Uma parte da Ucrânia, historicamente, já foi parte da Rússia. E aí, talvez isso justifique, não estou dizendo que é correto, mas talvez isso justifique o posicionamento. O posicionamento da Rússia em querer pegar de volta a Ucrânia. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que para Hatzel, o meio natural molda a cultura, a economia e a política da sociedade. Ou seja, por isso que eu falei para vocês que ele é um geógrafo político e não um geopolítico. Porque, para ele, povos que vivem nos climas mais temperados são mais ativos, enquanto em climas tropicais são mais passivos. E isso é vista como uma ideia etnocêntrica e racista, tá? Só para. Inclusive, um adendo, eu já ouvi isso também, tá? Muito, inclusive. Em uma das aulas que eu tive da graduação, uma professora já até usou esse exemplo, falando, né? Que o pessoal do Nordeste, eles são mais. Inclusive, eu sou nordestina. Eram para ser mais ativos. E isso foi palavra dela, tá? Tipo, o pessoal do Nordeste era para ser mais ativo do que o pessoal do Sul do Brasil. Mas, enfim, baseado em Hatzel, óbvio. E além disso, né, o que a Hatzel vai dizer? Que esse desenvolvimento das nações, elas estão, né, de forma determinada, como eu lembro que eu falei para você de determinismo geográfico, com os fatores geográficos. E está relacionado com o quê? Com o relevo, clima, hidrografia e localização. Então, os estados, eles teriam seu crescimento baseado justamente nesses fatores. E aí, já pensando em Kellen, né, ele de fato criou o termo geopolítica. E ele foi inspirado por Hatzel. Então, ele vai falar sobre o quê? Geopolítica, que vai descrever a relação entre o Estado e o espaço geográfico de uma forma mais o quê? Geopolítica, né? Estratégica, tá? Porque o que ele vai dizer? Que a geografia vai determinar o poder de uma nação e que nós deveríamos entender que isso é indispensável para que os estados eles possam sobreviver. Ele também vai dizer, olha, Hatzel trouxe pontuações importantes. E isso é interessante a gente pensar, por quê? Porque a partir daí, com o Estado é um organismo territorial, político e econômico que está integrado. Então, ele vai, de fato, dar uma ideia sobre o que seria isso. E o Estado, para Kellen, ele deve ser autossuficiente, tanto em relação em recursos quanto em defesa. Então, as ideias dele vai influenciar fortemente a escola da geopolítica alemã. Então, assim, quem tem interesse em geopolítica, existe um livro muito bom, vocês podem procurar. Tem o do professor Augusto Teixeira, que é sobre geopolítica. Vocês encontram na Amazon. E tem outro, acho que é Quem Tem Medo de Geopolítica, eu acho que é isso. Vocês encontram no PDF também, muito bom. E é interessante vocês pararem para pensar, né, sobre isso. Então, o que acontece? Diferentemente de Hatzel, Kellen, ele não vai pregar o expansionismo racional, mas a organização racional de um Estado. Lembra que eu disse a vocês desde o início? Para a teoria, o Estado, ele é racional? Então, assim, é interessante a gente pensar nisso tudo que eu falei para vocês, nessas teorias, e agora a gente vai parar para analisar um pouquinho desses conflitos que a gente já conhece. Né? Eu trouxe essa linha do tempo, mas assim, a gente vai parar para pensar nesse último conflito que nós temos desde 2023, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão, né, que está acontecendo lá na região. Então, assim, sobre essa linha do tempo, né, é interessante a gente pensar o quê? Eu vou trazer um momento muito importante, que é a guerra ao terror, tá? Nós sabemos que com o ataque de 11 de setembro de 2001, aos Estados Unidos, né, as torres gêmeas dos Estados Unidos, a gente sabe que teve início a guerra ao terror, foi quando os Estados Unidos
declarou guerra, né, a Osama Bin Laden, né, e a toda a região do Oriente Médio, exceto, obviamente, Israel, né, porque é um aliado. E aí, e eu não estou falando para vocês dos conflitos que já existiram antes, eu estou trazendo nos últimos 30 não, né, nos últimos 24 anos. Então a gente vai ter o início da guerra ao terror, né, que é quando os Estados Unidos tentam fazer justiça com as próprias mãos, né, interessante a gente trazer isso. A gente vai ter a invasão do Iraque em 2003, também pautada, tendo como base os Estados Unidos. E olha, gente, é interessante vocês pararem para pensar nisso. Porque o que é que a gente tem, né? E é interessante a gente pensar nisso, que eu estou trazendo esses conflitos, mas se você parar para pensar, o conflito da faixa de Gaza, ela está acontecendo aqui, nesse momento, era para ter colocado, mas está acontecendo aqui, tá? Enquanto está tendo esse conflito, está tendo conflito na faixa de Gaza, a disputa por Gaza, e a disputa entre Israel e Palestina, e a gente sabe que tem, e vai entrar depois o, o Hamas, então assim, a gente sabe que vai ter muitos conflitos acontecendo ao mesmo tempo, nesse período, tá? Então, vai acontecer a Primavera Árabe, né, que a gente sabe também em 2011, que foi o movimento, né, de queda, né, dos regimes que existiam na região, né? A gente vai ter essa intervenção na guerra do Iêmen, só que aí a gente vai ter também nesse período a ascensão do Estado Islâmico, né, a ISIS ela vai crescer, e aí, que deveria também estar aqui, além da ascensão do Estado Islâmico, a gente também tem um pouquinho, quer dizer, bem antes, na década de 80, final da década de 80, a criação do Hamas, mas a partir dos anos 2000, o Hamas ele entra dentro do conflito como um ator, né, representante democraticamente pela Palestina, mas depois começa a tomar umas atitudes um pouco, eu posso dizer, fortes perante Israel e outros estados. E aí é interessante a gente pensar também que nós tivemos o acordo de Abraão, a gente vai ter vários acordos durante esse processo, né? Esses conflitos no Oriente Médio são acordos de tentativa para que não tivesse tantas guerras, e é interessante a gente pensar que um desses acordos que aconteceu cooperativos, eu acredito que o acordo de Oslo, entre, né, que foi na faixa de Gaza ali, foi quando Israel reconhece o Hamas enquanto um ator, né, dentro do sistema internacional, mesmo ele tendo ganho as eleições na Palestina. Então, é interessante a gente pensar nisso também, tá? Que existem diversos atores que estão participando desse processo. E aí, nós temos que pensar nisso, tá? Que o conflito aqui, eu trouxe para vocês alguns conflitos pontuais, mas enquanto está acontecendo esse conflito aqui, tem vários outros acontecendo, como eu mostrei para vocês nos primeiros slides. Nós temos uma gama de eventos acontecendo, uma gama de conflitos acontecendo durante esse período. Tá? Então é interessante a gente parar para pensar nisso, que, por exemplo, a gente viu que lá em 2014 a gente tem, não sei se foi 2014, tivemos 14 conflitos. Foi quando a gente teve também o Acordo de Abraão. Então a gente começa a ter em 2020 conflito, né, de Israel com o Hamas, né, por causa de Gaza, como eu já disse a vocês, e isso perdura até hoje, né? A gente vai ter mais uma vez conflito, né, entre Israel e Palestina, e vai ter uma crescente, né, uma tensão muito grande também entre Irã e Israel. Então a gente percebe que a região ela é envolta, né, de diversos conflitos. E que isso tem muita relação com essa ideia que eu falei para vocês, né, dos atores que eu falei para vocês, mas eu não vou fazer essa correlação agora. Antes de fazer essa correlação com os atores, né, com os autores que eu falei, é importante que eu traga para vocês os últimos avanços, né, dessa última, como posso dizer, do último conflito, né, para a gente possa fazer uma análise. Sabemos que nós tivemos o quê? Ataque do Hamas em outubro de 2023, um ataque com surpresa, com invasão terrestre, foguetes, sequestros, mais de 1.200 mortos em Israel, incluiu civil, militar, e isso acabou afetando psicologicamente a população israelense. Tanto é que a gente sabe que recentemente a gente teve uma tentativa de cessar-fogo, mas eu não vou trazer spoiler, que vocês já sabem. Mas assim, depois disso aí, nós tivemos uma resposta militar muito forte de Israel, né? A gente teve que Israel bombardeou a faixa de Gaza durante muito tempo, né? Teve ataques a hospitais, escolas, campos de refugiados, residências, corte de água, energia e combustível. E só fazendo um adendo, tá, gente?
Quando a gente fala em guerra, para a gente que trabalha com guerra, ataques a escolas, campos de refugiados e hospitais torna-se algo normal. Thaís, que absurdo! Gente, eu entendo que é um hospital, eu entendo que é uma escola, mas se um país ele recebe a informação que um líder do seu oponente está escondido em um bunker, em uma escola, eu vou escolher entre matar as criancinhas daquela escola junto com o chefe, ou eu vou esperar que ele mande ordens para matar a minha população? Então, assim, Thais, você está sendo muito cruel. Não, estou sendo realista, tá? É aquela velha história. Antes eles do que eu, tá? Então, antes a população deles do que a minha população. Thaís, esses direitos humanos, sim, existem. Só que eu preciso cessar o problema que eu estou tendo. E se vier para cessar o problema que eu estou tendo agora, sacrificando a vida de algumas outras pessoas, né? E aí, de certa forma, não vai só cessar o meu problema, mas o problema da população deles, em guerra tudo é válido. Tudo, tá, gente? Entre aspas. Por quê? O que, é que a gente vai ter também nessa guerra? Deslocamento forçado de mais de 1 milhão de pessoas, colapso da infraestrutura civil e hospitalar, ruptura do status quo da região, lembra de vocês? A estabilidade da região, porque se você parar para pensar, aí por isso que eu falei estabilidade ou instabilidade, né? Por quê? Porque a gente tem um status. A região, teoricamente, como eu posso dizer? Depende da forma que você vai pensar, mas espera-se de uma forma normal, que assim, claro que o normal é ter guerra, o anormal seria não existir guerra, né? Mas assim, espera-se que as regiões elas sejam pacíficas, né? Então, quando a gente tem esse rompimento desse status quo, quando a gente tem esse rompimento dessas relações diplomáticas entre os países árabes e Israel, o tensionamento de Irã com o Hezbollah, tensionamento do Hamas com Israel, a gente vai ter justamente as relações internacionais divididas entre apoio e condenação. O que é que isso quer dizer, Thaís? Países que estão apoiando e países que estão condenando as ações daqueles estados. E aí o que a gente vai ter? Nós teremos uma comunidade internacional preocupada, né? O que é que isso quer dizer? A ONU ela vai atuar junto com agências humanitárias para tentar solucionar o problema da região, tá? E isso está relacionado justamente com essa questão da estabilidade regional, porque se você para pensar, se eu tenho uma região que tem guerra constante, né, a gente acaba esperando que, de certa forma, tenha uma certa interferência internacional. Porque eu sei que não ter guerra não é normal, mas ter guerra constante também não é normal. Então, o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter a ONU pedindo cessar-fogo para poder ter acesso humanitário. Acho que eu li hoje alguma coisa sobre isso, mas eu não me recordo. Saiu no jornal hoje sobre essa questão humanitária de Gaza, eu acredito, mas eu não me recordo. Minha memória, ela é um pouco, como eu posso dizer, ruim. E aí eu não prestei atenção, mas eu li, eu disse, cara, eu vou falar na aula de hoje, eu esqueci. A gente vai ter também denúncias dos crimes de guerra e de violação do direito internacional humanitário, investigação, né, pelo Tribunal Penal Internacional do que está acontecendo. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional ele vai punir pessoas, tá? A ONU tenta punir por meio de sanções, mas não consegue. Tá? A gente sabe que existem sanções e um exemplo muito claro é a Rússia. A Rússia está sofrendo muitas sanções, mas não faz muita diferença na vida da Rússia, né? Para além disso, nós temos também essa divisão entre as potências globais, que aí a gente sabe que os Estados Unidos vai apoiar Israel, China e Rússia vai pedir a trégua, né, e vai condenar esses ataques contra civis, e a gente vai ter os países do sul global, como o Brasil, exigindo uma maior mediação, né, que isso seja resolvido o mais rápido possível. E aí a gente também tem uma influência, né, da opinião pública
que pede, né, o crescimento dessas mobilizações pró-Palestina, né, em universidades, e aí é interessante a gente pensar o seguinte, no que o que é que a gente consome, tá? Nas informações. Então, assim, isso quer dizer que eu não posso ser pró-Palestina ou pró-Israel? Pode, você tem que saber o que está acontecendo, tá? Que tipo de informação você vai consumir para que você possa formar a sua opinião antes de ter uma opinião enviesada? Tá, Thaís, mas eu vejo no Jornal da Globo, enviesado. Record, enviesado. CNN, enviesado. Tá, e eu vou ver o quê, Thaís? Escolha. Pega um The New York Times, pega uma CNN internacional, pega o jornal da região, lê, tenta entender, tá? E às vezes o que passa na mídia não necessariamente é o que de fato acontece, tá? Então tem notícias que são sensacionalistas, certo? E aí e por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente toma algumas posições baseadas em suposições e informações que a gente acha que talvez estaria certo, baseado enfim, em suposições e informações que de alguma forma estão enviesadas, para qualquer lado que seja. Então, assim, pensem nisso também antes de consumir qualquer informação, porque muitas vezes nós temos dois pesos e duas medidas quando a gente vai tratar os conflitos. E aí a gente vai ter a crise moral do Ocidente, porque o que, é que acontece? A gente vai ter esse questionamento do compromisso com os direitos humanos e o silêncio diplomático dos países europeus em relação ao sofrimento palestino. E o que, é que acontece? Todo mundo fala, ai, mas está tendo guerra. Beleza. E por que, é que você não faz alguma coisa? Por que, que os países europeus não tentam solucionar? Por que, que a gente não tenta fazer um acordo? Por que, que a gente poderia fazer tanta coisa? Mas é aquela coisa. A guerra entre eles, eu não tenho nada a ver com isso. Ai, Thaís, mas os Estados Unidos disse que ia. Claro que os Estados Unidos disse que ia, porque os Estados Unidos, a economia deles é movida a quê? A guerra. Então, se eles têm a economia movida à guerra, eles têm que movimentar a economia. Então, eles vão participar. Ah, mas dificilmente você vai ver países querendo se envolver nisso, porque isso envolve muita coisa, tá? Então, pensem nisso direitinho. Então, para finalizar a aula, porque se deixar, eu passo horas falando. E aí eu pergunto para vocês, só para vocês pararem e pensarem, os conflitos no Oriente Médio e a instabilidade ou a estabilidade regional? Pensando nesses conflitos, eu diria que, ao meu ver, a gente está falando de uma instabilidade, né? Porque você para pensar, existe um grande tensionamento na região. Então, a nossa região ela é instável. Thaís, mas você acabou de falar que o conflito ele é inerente ao sistema. Sim, a eminência de. Não estou dizendo que se eu tiver conflito a cada minuto, como a gente teve 14 conflitos ao mesmo tempo, vai dizer que eu estou num processo ok e que é ok. Não, tá, gente? Então, assim, é interessante a gente pensar o seguinte, que a gente tem o quê? Uma região que está instável e que necessita de uma estabilidade. Tá, como é que a gente pode ter essa estabilidade? Aí eu posso dizer para vocês, só Jesus sabe, estou brincando. Mas, assim, é necessário que a gente pare para pensar no seguinte, que essa estabilidade, ela dificilmente vai acontecer, porque, como eu já falei para vocês, nós temos questões econômicas envoltas, nós temos questões políticas, militares. Então, assim, país vai resolver se a Palestina tiver o território deles? Não. Porque se para a Palestina ter o território, alguém vai ter que doar. Ceder, o nome que você queira dar. E se isso acontecer, em algum momento a gente volta para aquela teoria de quem? De Hatzel. Vou tomar o que é meu. E se eu vou tomar o que é meu, isso vai gerar o quê? Outra guerra. Porque vocês lembram que o que é que vai dizer? Que os estados são seres vivos, organismos que nascem, crescem e que buscam o quê? E morrem, né? Mas que buscam seu espaço vital, aumentar seu espaço vital.
E que, além disso, né, todo esse processo de desenvolvimento deles é baseado em quê? Sim, é baseado no determinismo geográfico, é baseado no nacionalismo. Então, eu vou invadir o coleguinha, porque eu vou quê? Porque o quê? Porque aquele coleguinha já foi meu, eu tenho um sentimento nacionalista, eu vou reaver o que foi meu em algum momento. Isso vai gerar o quê? Instabilidade. Então, a estabilidade regional, ela é um pouco difícil de se conseguir no Oriente Médio, mas eu não vou dizer que é impossível, mas se conseguir existir de alguma forma a redução das guerras, né, e dos conflitos, tornaria-se um pouco mais fácil, mas é um pouco complicado porque envolve toda essa questão econômica, política, religiosa. Então a gente pode tentar chegar num período de estabilidade, como a gente já viu lá no início. A estabilidade a gente teve quando? Aqui, ó. 95 a 2000, quase nenhuma guerra. De 2004 a 2008. De 2015 por ali até 2020. Então, a gente teve um período de estabilidade. Nós não vivemos num processo constante de estabilidade. Atualmente, nós estamos um pouco instáveis no Oriente Médio. Mas nós tivemos períodos de estabilidade, sim, também. E aí, mais uma vez, eu questiono para vocês: seriam os conflitos baseados nas teorias dos geopolíticos explanados? Sim, né? Eu disse para vocês, né? E vou explicar mais uma vez. A partir do momento que nós temos estados, né? E de certa forma compartilham quer seja a mesma língua, quer seja a mesma crença, isso dá o direito de um ao outro ir em busca do espaço vital dele. E aí esse espaço vital dele seria baseado na ideia nacionalismo do sentimento único, né? Porque o Estado é um organismo, o organismo quer crescer, se o organismo quer crescer, eu vou invadir o colega. E então, se eu vou invadir o colega, isso justifica o quê? A disputa constante, por exemplo, da faixa de Gaza. País, mas por que, que os outros países não entram em guerra? Mesma coisa. Se eu já sou grande o suficiente, por que, que eu vou querer invadir? Ó, vamos aqui, ó, vamos voltar. Eu vou voltar aqui rapidinho para o início aqui, para vocês verem, rever o mapa. Eu, Arábia Saudita, por que raios eu vou querer? Eu já cresci, eu não tenho para que crescer mais. Mas aqui, ó, a gente tem aqui, ó, parem para ver essa regiãozinha aqui, ó. Síria, Palestina, Jordânia, Israel, Líbano. Olha o tanto de país que a gente tem aqui. Isso aqui, ó, é um motivo para guerra? Porque a gente tem vários países numa pequena faixa de terra que possuem o quê? Culturas semelhantes, línguas semelhantes, partilham religião, costumes. E baseado na teoria da geopolítica e da geografia política, né? Eu vou trazer e vou tentar, a partir do sentimento nacionalista, vai justificar que eu cresça o meu território. Aqui, ó. Vai dizer que não é interessante aqui, ó, para Israel pegar aqui um pouquinho do Líbano. Thaís, que loucura. Vai dizer que não é. Ou, por exemplo, fingir que nada aconteceu e pegar aqui, ó, a Palestina. Ou pegar um pouquinho ali da Jordânia. Então, assim, gente, o que eu estou falando para vocês? O conflito vai existir? Sim, constantemente. Isso se dá não só pela questão da região, mas também pela questão, como eu já falei, do compartilhamento dessa questão teórica que eu falei para vocês na aula de hoje. Então, os conflitos são baseados nessa ideia, assim, de Kellen, de Hatzel, e tá muito eminente isso. Por isso que eu gosto de trazer isso para vocês entenderem que um conflito ele não é aleatório, tá? Ele vai existir sim e vai ser baseado muitas das vezes nessas perspectivas, exceto obviamente quando a gente tem por uma questão religiosa, como a gente teve, por exemplo, a Guerra do Kuwait. Né? Mas assim, a Guerra do Kuwait ela existiu lá, mas os Estados Unidos ele veio, né, intervir. A Guerra ao Terror foi a intervenção também dos Estados Unidos. Mas assim, ali no Oriente Médio, muitas das guerras, muitos dos conflitos que acontecem são baseados nessa perspectiva de Hatzel de Kellen, tá?
de forma geral, pessoal, é isso. Eu agradeço muito pelo convite da aula de hoje, né? Deixo aqui mais uma vez o meu contato para caso vocês queiram falar alguma coisa, caso queiram tirar alguma dúvida, tá? Vocês podem falar comigo nesse contato. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Thais. Excelentíssima aula. Queria agora deixar em aberto aqueles participantes que desejam tirar suas dúvidas. A professora vai ter um tempo agora de perguntas e respostas. Vocês podem escrever a pergunta de vocês no chat, por favor. E também queria aproveitar para lembrar que o link do registro de presença já está no chat e eu preciso que vocês preencham para obtenção do certificado de horas complementares. Bom, não sei se ainda alguém gostaria de tirar alguma dúvida. Vamos esperar mais um minutinho. Isadora, pode abrir o microfone se você... Oi, é que eu estava digitando no chat, mas eu posso perguntar aqui também. Sem problema. Tá, duas coisas. Tipo, essa perspectiva de crescer o território essa questão do espaço vital. Eu entendi a questão do mapa que você mostrou, vários países pequenos lá, mas por que que isso não se aplica, por exemplo, vários países europeus que também são pequenos, só que não têm esses conflitos? Então, Isadora, historicamente tem, tá? Se você para pensar, por exemplo, todo o conflito que a gente teve, a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem vários conflitos dentro do território europeu, hoje nem tanto. Mas se você para pensar a história da Europa, nós temos sim vários conflitos e que eles aconteceram durante muito tempo naquela região. Então, por exemplo, essa teoria, como eu falei para vocês, ela foi muito utilizada pelo nazismo lá na Europa, porque justamente para tentar ganhar territórios. Então, é muito utilizado também, como eu falei para vocês, na Guerra da Rússia, né? Então, assim, vários estados, eles se utilizam dessa teoria para tentar ganhar território. Só que o que é que acontece? Hoje, a região da Europa é uma região que já tem uma grande estabilidade. Então, espera-se que seja respeitado todos esses acordos, porque a Europa ela tem acordos de cooperativos em que a gente sabe, né, que parece óbvio para a gente, mas, por exemplo, o Congresso de Viena, né, que foram acordos em que determinaram, por exemplo, o que é um Estado, qual o território do Estado que deve ser respeitado enquanto Estado. Então, por isso que na Europa existe esses países pequenos, mas não existe esse interesse desses países de ter a guerra por causa dos acordos que já existem na região. E também, assim, por causa da Segunda Guerra, como a região ela sempre foi alvo de muitas guerras, então eles meio que entraram em consenso de não ter tanta guerra assim, porque todas as vezes eles são destruídos, tem que pedir dinheiro a bancos internacionais para poder se reconstruir, e meio que torna-se algo inviável pós-Segunda Guerra, né, ter esses conflitos menores. Não quer dizer que é impossível, mas assim, tem esses conflitos, tem, mas demora mais, não é algo. Lá já é um cenário estável. Então, por isso que a gente não vê tanto conflito como lá. Se você para pensar, né, toda a nossa história ela é baseada na Europa. Se você para pensar, nós fomos colonizados por países europeus. E, assim, de certa forma, isso justifica muita coisa. Tá? Então, justifica, por exemplo, em algum momento, não vou dizer que isso
Você vai dizer, tá, isso é louca, mas em algum momento possa ser que, por exemplo, a Espanha chegue e diga, olha, vou, pensando nessa perspectiva de Kellen e de Hatzel, eu vou pegar para mim todos os países e vou invadir todos os países que falam espanhol. Justificável, baseado na teoria de Hatzel. Então, por isso que lá existe menos propensão perante isso que eu estou falando para você, pela possibilidade, pelos acordos que já existem. É como se existisse aquele acordo de homens, né? Aquela diplomacia de tipo, não vamos invadir ninguém que a gente já sofreu demais. Né? Então a gente fica ali todo mundo quietinho. Então, tanto é que ninguém esperava que existisse essa guerra da Rússia com a Ucrânia, porque já existia isso. Né? Já existia essa, eu posso dizer, já não se buscava essa guerra na região. Mas se você perguntar, por exemplo, para internacionalistas teóricos, eles iriam dizer, não, já é viável, porque, por exemplo, pensando na teoria das relações internacionais, a gente só deveria ter, teoricamente, nós temos um hegemon a cada alguns anos, temos um hegemon. E para a teoria das relações internacionais, né, para o neorrealismo, o que é que a gente percebe? Neorrealismo não, para o neo-institucionalismo, ele vai dizer que o mundo com uma potência só, ele não é estável. Então, para ele, o melhor momento seria quando tem duas potências. Então, quando foi que a gente teve um período mais estável, segundo essa teoria? Foi na Guerra Fria. Então, por exemplo, o institucionalismo, que é o neoliberalismo, ele já esperava que viesse essa ascensão de uma outra potência para tentar equilibrar o sistema internacional de Estados, que nesse caso, pensando nessa teoria, seria a Rússia, a partir da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, assim, seria uma tentativa de equilibrar. Então, assim, você pode fazer uma análise baseada em diversas teorias das relações internacionais, mas de forma geral, pensando nisso que eu falei para vocês, é como se a Europa não tivesse tanto interesse em, por enquanto, né, em invadir o outro. Porque o que que acontece? Eu vou falar rapidinho para vocês, assim, sobre teoria, porque se deixar eu passo uma vida, né? Segundo assim, as relações internacionais, né, pensando na teoria, como eu estou falando de geopolítica, a gente que trabalha muito com defesa, a gente trabalha muito com realismo. E o realismo, ela é uma teoria baseada na guerra. Isso quer dizer o quê? Você já deve ter em algum momento estudado Hobbes, né? E Thomas Hobbes, ele fala no livro O Leviatã que os homens viviam em um estado de anarquia, né? Que não existia um poder central para poder suprir, né, para poder controlar as pessoas. Então, é análogo ao sistema de estados. Então, para as relações internacionais, nós temos os estados e não há nenhum ser supremo que manda. Tais e a ONU não manda em nada. Então, existe o sistema de estados e que eles vivem no estado de natureza, que é um estado de guerra de todos contra todos. Então, é possível, sim, que exista uma guerra a qualquer momento. Então, o fato, como eu falei para vocês, de não existir guerra é algo anormal. Existe uma iminência de guerra, um tensionamento de guerra, mas é algo anormal. Thaís, mas como você disse, e a Europa? Aí já é diferente, que a gente tem acordo. Tá? A Europa não é uma região pacífica, tá? Historicamente falando, mas existem acordos para que não exista guerra mais na região perante tudo que a região passou por causa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, enfim, por todas as guerras que os estados passaram. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida, viu, Isadora? Sim, a explicação foi muito boa. A Sandra fez um comentário aqui no chat. Boa noite. De que forma o surgimento e a atuação de atores... acredito que seja uma pergunta. De que forma o surgimento e a atuação de atores não estatais, grupos militantes, organizações terroristas desafiam a soberania dos estados e complicam a resolução de conflitos regionais? Então, Sandra, é interessante essa sua pergunta, porque o que é que acontece? Lembra da teoria que eu acabei de falar? A teoria, ela diz que ela não existe outros atores dentro do sistema internacional. Os únicos atores que eles consideram são os estados. E aí a gente tem essas novas teorias que consideram esses novos atores dentro do sistema internacional dos estados. E o que é que isso quer dizer? Esses novos atores, eles interferem diretamente nas relações entre os estados. Porque se você para pensar,
quer seja os atores não estatais, esses grupos terroristas, militantes que você falou, né? Qualquer um desses, eles vão desafiar, de certa forma, a soberania, né, do Estado. Porque o que acontece? Eles surgem, muitas vezes, dizendo assim, eu estou surgindo aqui, como, por exemplo, o Hamas, né? Ele não surgiu como um ator terrorista. Hoje ele é considerado terrorista pelas suas ações, de acordo com a definição da ONU, né? E é interessante a gente pensar nisso. Porque muitas vezes os atores, quando eles surgem, esses grupos não estatais, não necessariamente eles surgem com essa ideia de, olha, eu tô aqui, você terrorista, vou matar todo mundo. Não. Eles têm uma causa. Só que qual é o problema? É a causa? Não. É a forma que eles tentam levantar a causa deles. Né? Que eles tentam levar a causa deles para serem, né, viabilizadas, para serem vistas por todos. E aí, às vezes, essa forma que eles levam acaba, de fato, deixando em xeque, né, colocando em xeque os estados. Porque o que acontece? Muitas vezes o que eles fazem não representa o posicionamento do Estado. E isso acaba fazendo com que tenha uma guerra. Então, se você para pensar, por exemplo, eu sou da área como eu disse para vocês, né? Eu trabalho no Exército, e aí hoje eu trabalho com tecnologias quânticas no Exército. E aí a gente trabalha muito com essa questão de invasão de dados, né? Vazamento de dados, criptografias, enfim, ataques cibernéticos. E se você parar para pensar, tem alguns ataques cibernéticos na guerra da Rússia e da Ucrânia, que você pode pesquisar agora. Muitos dos ataques que foram feitos por atores não estatais, muitas vezes a própria Rússia diz que não foi ela que mandou. Porque o que acontece? Se um ator não estatal perpetua um ataque, quer seja um cyberataque, quer seja um ataque voltado para as tecnologias quânticas, para as infraestruturas críticas, qualquer coisa que seja, se, por um acaso, a Rússia disser, não fui eu que mandei, isso gera uma guerra, gera uma escalada maior. Que às vezes eles falam, foi eu que mandei, mas normalmente a ação desses grupos não estatais, desses atores não estatais, não representa o Estado. E aí, isso acaba gerando problema, porque se eu não vou a público e digo que não representa, quem recebeu o ataque vai dizer, olha, foi ele quem fez para mim, e eu vou atacar ele porque ele fez comigo. E isso acaba gerando conflitos de forma recorrente. Então, se você para pensar, muitas vezes, as pessoas, né, os atores, né, os presidentes vão a público e falam, olha, aquele ataque ali não representa a gente. E aí eu vou muito além dos atores não estatais. Eu vou falar também das empresas. Tem um seriado, um filme, na realidade, eu acho que hoje é Max, né? Eu dizendo HBO, acho que hoje é Max. Eu não lembro se é Zero Day, eu sei que tem, enfim, tá no meu Instagram, tem dois seriados que eu falo, mas eu não lembro qual dos dois que é. Eu acho que é o Zero Day. Que ele vai falar sobre um ataque que, um dos momentos ele vai falar assim, que os Estados Unidos sofreu um ataque terrorista, um ataque cibernético. Porque o que acontece? E os Estados Unidos sofreu de graça, porque o que acontece? Simplesmente um cara milionário foi na TV e ofendeu o Irã. Ele era dono de um dos maiores cassinos do mundo. E ele foi lá e disse que o Irã não resolvia nada, que o Irã não era nada, que o nome até do vírus é Sandworm. Simplesmente o Irã fez, eu não sou nada? Tá bom, pois espere estar. Simplesmente, no outro dia, o presidente do Irã disse, pois tá, não sou nada, pois vocês vão ver agora. A partir de hoje, os Estados Unidos vão sofrer consequências. E sofreu. Tá? Recebeu ataques cibernéticos e sofreu. Então, assim, isso porque um milionário falou uma coisa que não representa o pensamento dos Estados Unidos. E que isso pode levar à morte de milhões de pessoas por causa de um posicionamento errado. Então, assim, isso, de fato, como você disse, complica a resolução de conflitos e influencia diretamente na soberania dos estados. Porque quando isso acontece, eu, enquanto representante do Estado, eu tenho que dizer, olha, o que ele falou não me representa. Porque se eu não for a público e não falar isso, isso gera uma escalada. Por exemplo, muitas vezes... eu vou dar um exemplo agora.
E isso eu vou dar um exemplo até estatal, tá? Vocês vão se lembrar que no governo Bolsonaro, muitas vezes, ele dizia o quê? Olha, porque a China fez isso e isso aqui. O vírus veio da China, a Covid. E o que é que isso quer dizer? Thaís, mas isso não é nada. Gente, é o presidente do Brasil culpando a China perante Deus e o mundo. E se você para pensar, e eu estou falando de um ator que representa o Estado, o que é que o Rio Branco fez? O Rio Branco é o pessoal da diplomacia. Olha, o posicionamento de Bolsonaro não representa o Estado brasileiro. O que ele está falando é enquanto pessoa física, não enquanto Estado. Porque se ele falar enquanto Estado, isso geraria uma guerra para a gente. E se você para pensar, gerou uma guerra comercial, de certa forma. Gerou problemas para a gente. Então, assim, até atores estatais, dependendo, né, pessoas que representam o Estado, dependendo do seu posicionamento, pode influenciar, sim, diretamente na soberania. Pode gerar conflito. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente tem que ter cuidado, tá? Na forma que é falado enquanto representante do governo, tá? E é interessante a gente pensar nisso. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, até agora você pode pegar uma fala descontextualizada minha e dizer, ó, Thaís, que faz parte do Exército, tá falando isso, isso e isso. Aí recorta, joga na televisão e diz, ó, Thaís está querendo fazer guerra. Então, assim, por isso que eu estou falando, que assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí a gente volta para a questão do enviesamento das análises do que a gente está consumindo, porque às vezes a gente consome informações que a gente não sabe, de fato, se ela está enviesada ou não. Então a gente tem que entender o que é que está acontecendo, fazer uma análise do cenário para que a gente possa, de fato, compreender o sistema, né, e os acontecimentos. Mas, gente, se deixar, eu fico falando aqui horrores. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acredito que não. Não sei se. Eu sei que. Eu ia chamar Vitor, mas pode falar aí, você que está aqui. Bom, acho que nenhuma pergunta no chat. Também não temos nenhuma mão levantada. Acho que assim a gente pode chegar ao fim da nossa aula. Muito obrigada, professora Thaís, pela aula de hoje. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, pela sua disposição em estar com o Leon. Obrigada novamente ao Caleco e à UFES. Queria lembrá-los que nos vemos na próxima quarta-feira, no dia 23 de abril, com o professor doutor Cássio Lemos, na aula de Geopolítica e Recursos Naturais. Espero que vocês tenham tirado o melhor proveito dessa noite. E, novamente, muito obrigada a todos os participantes, professora. Até a próxima e nos vemos na quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.